A vida oferece uma escolha cruel: ser relevante ou irrelevante. Ser excessivamente bondoso pode ser uma das maiores ilusões que lhe impuseram. Enquanto você se dedica a ser ético, justo e leal, a realidade recompensa os audaciosos, os calculistas e, não raro, os que agem sem pudor. Pode soar cruel, mas encarar esse fato é libertador. Só quem reconhece a verdade é capaz de transformar seu destino. A ingenuidade benevolente tornou-se um bilhete direto para a decepção. O sistema valoriza quem segue ordens sem refletir. Porém, aqueles que desafiam normas com inteligência, pensam como estrategistas e agem como protagonistas são os únicos que redesenham suas trajetórias. Isso não significa adotar a maldade, mas sim abandonar a ingenuidade. Neste conteúdo, você compreenderá por que a ética deve ser aliada à sagacidade. Descobrirá a verdadeira visão de Nietzsche sobre o poder. Aprenderá a decifrar as regras ocultas do triunfo e, acima de tudo, como fortalecer-se sem perder a integridade. Prepare-se para questionar tudo o que lhe ensinaram sobre moral, liderança e realização. Quando você deixar de buscar aprovação e passar a gerar influência, perceberá que ser bonzinho não é suficiente. O mundo não premia a bondade, premia quem domina as regras do jogo. Desde a infância, somos condicionados a acreditar em clichês. Seja gentil, obedeça, coloque os outros em primeiro lugar. Mas, ao amadurecer, descobrimos que a vida não segue o roteiro das fábulas infantis. O colega que age com esperteza avança mais rápido do que o trabalhador dedicado. A honestidade é elogiada em teoria, mas na prática, quem manipula com habilidade costuma subir mais rápido. O verdadeiro jogo segue outras regras, e ignorá-las tem um preço alto. Bondade sem estratégia é sinônimo de vulnerabilidade. Não se trata de condenar a virtude, mas de entender que ser apenas bom, sem discernimento, é como entrar em um campo de batalha desarmado. Quantas pessoas talentosas você conhece que vivem estagnadas, enquanto indivíduos menos éticos prosperam com facilidade? A realidade beneficia quem entende as dinâmicas do poder, não quem se limita a seguir normas cegamente. Um exemplo claro está no ambiente corporativo. Quantos profissionais íntegros são ultrapassados por colegas interesseiros e dissimulados? Em vez de se vitimizarem, os mais perspicazes aprendem a navegar nesse cenário sem abrir mão de seus valores, mas sempre com os olhos abertos. O mundo dos negócios não é um templo de pureza moral, é um tabuleiro de interesses. E o mesmo vale para as relações pessoais. Muitos confundem educação com fraqueza, enquanto quem estabelece limites claros, mesmo com cortesia, conquista respeito. A diferença essencial está em reconhecer o próprio valor antes de esperar que os outros o façam, porque raramente o farão. A vida oferece uma escolha cruel: ser relevante ou irrelevante. A ideia de que basta ser bom para ter sucesso é uma ilusão cultivada por conveniência. Sociedades se beneficiam de indivíduos dóceis que não questionam, mas quando alguém desperta para esse jogo, começa a fazer perguntas perigosas e traça novos caminhos. A bondade, quando combinada com inteligência estratégica, torna-se uma força imbatível. Do contrário, transforma-se numa prisão invisível, onde sorrisos falsos escondem jogos de poder. A verdadeira mudança começa quando trocamos a ânsia por reconhecimento por ação calculada. Não se trata de tornar-se vilão, mas de enxergar o mundo como ele realmente é. E é aqui que a filosofia de Nietzsche sobre o poder se revela essencial, não como maldade, mas como energia vital que define destinos. Ao contrário do que muitos pensam, Nietzsche não defendia o caos irracional. Ele expôs a hipocrisia de um sistema que condena o poder enquanto o exerce silenciosamente. Para ele, o poder é um impulso natural,
tão essencial quanto respirar. O motor da existência, negá-lo ou demonizá-lo, só serve para manter pessoas submissas. Liberdade em forma de escolha, não um pecado a ser evitado. Quem rejeita o poder frequentemente teme sua responsabilidade, prefere a segurança da obediência à incerteza da autonomia. Nietzsche chamaria isso de covardia criativa, fugir do direito e dever de moldar a própria vida. Enquanto a maioria espera condições perfeitas, o verdadeiro criador age, erra, aprende, mas nunca fica parado. Essa é a essência da vontade de poder nietzschiana, não sobre dominar outros, mas sobre governar a própria existência. O empreendedor que lança seu negócio sem aprovação externa, o artista que cria sem esperar validação. O oposto. Pessoas que vivem no "um dia eu faço", adiando sonhos enquanto seguem regras que desprezam. Elas alimentam-se de migalhas, seja de reconhecimento, seja de recursos, e culpam o sistema por uma prisão que ajudam a manter. Nietzsche nos desafia. Se a vida é um jogo de forças, você escolhe ser peça ou jogador. A resposta define não só seu sucesso, mas sua essência. Nietzsche expôs uma contradição fundamental. As pessoas desejam liberdade, mas vivem acorrentadas pelo hábito da obediência. Ele não defendia manipulação ou tirania, mas consciência, a coragem de assumir as rédeas da própria vida, sem se esconder atrás de moralidades alheias. Quem compreende isso passa a ver oportunidades onde antes só enxergava obstáculos. A vida deixa de ser uma sucessão de reações e se transforma em uma sequência de escolhas deliberadas. E no centro dessa mudança está a moral, mas não qualquer moral. Nietzsche revelou as duas forças morais que governam o mundo. A moral do Criador, o amo. Nasce da ação, da afirmação da própria vontade. Não busca permissão, age e assume as consequências. Liberta porque seu código é interno, não imposto. A moral do seguidor, o escravo, é reativa, moldada pelo medo e pela necessidade de aprovação. Prende, porque depende de regras externas para se sentir válido. Gera frustração, inveja e uma raiva silenciosa contra quem ousa ser livre. Porque o bom comportamento pode ser uma prisão. A moral do seguidor ensina que desejar poder é errado, que é virtuoso ser humilde e aceitar a vida passivamente. Mas essa falsa humildade só produz frustração crônica. Porque os outros prosperam e eu não. Inveja velada. Ele só conseguiu porque trapaceou. Raiva disfarçada de moralismo. Quem não age, critica quem age. O seguidor não ataca por princípio, mas por incapacidade de agir. É mais fácil julgar do que criar, mais cômodo obedecer do que decidir. Essa lógica mantém o rebanho dócil, previsível e útil ao sistema. A coragem de assumir a moral do Criador. A verdadeira liberdade começa quando você para de pedir permissão e passa a agir. Cria seu próprio código, em vez de seguir regras cegamente. Aceita as consequências, mesmo que o mundo o chame de louco. Exemplo prático. Alguém deixa um emprego estável para empreender. Os seguidores dirão, isso é loucura, você está indo contra o sistema. Mas a verdadeira razão da crítica é o incômodo. O seguidor não suporta ver alguém livre, porque isso expõe sua própria covardia. A mudança real exige mais do que rebeldia, exige estratégia. Abandonar a mentalidade de bonzinho obediente não significa virar um tirano, significa agir com autonomia, mas sem ingenuidade. Ser ético, porém estratégico, bondade sem inteligência é vulnerabilidade. Assumir o poder sobre a própria vida, porque ninguém fará isso por você. Nietzsche não pregava o caos, mas a coragem de viver sem máscaras. Quando você para de esperar validação e começa a criar seu próprio caminho,
descobre que o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em governar a si mesmo. O mito da sorte. Porque esperar é o caminho para o fracasso. Acreditar que o sucesso é uma questão de sorte é uma forma sutil de autossabotagem. Na realidade, o poder se constrói com visão clara, posicionamento estratégico e ação deliberada. Quem fica à espera de ser descoberto ou reconhecido sem esforço está fadado à frustração, não por falta de valor, mas porque está jogando pelas regras erradas. Passividade é um plano para o fracasso. A história está repleta de figuras que, sem serem os mais talentosos, souberam jogar o jogo melhor que todos. Eles entendiam onde pisar, leitura de ambiente, com quem falar, construção de redes, o que dizer, comunicação estratégica, quando calar, controle de informação, estratégia, talento, a arte do jogo silencioso. Um grande estrategista não precisa ser o mais inteligente da sala, apenas o mais lúcido. Enquanto outros hesitam, ele antecipa cenários, age com precisão calculada, assume riscos conscientes. Imagine um enxadrista. Não move peças por acaso. Cada jogada é um cálculo frio, uma intenção disfarçada. Assim funciona o poder real. Não é concedido, é conquistado através de sutileza. Saber quando falar e quando ouvir. Inteligência contextual. Ler o campo de jogo. Presença estratégica. Construir autoridade, não barulho. Do mendigo ao arquiteto. A revolução do poder pessoal. Exemplo prático. O profissional que para de mendigar reconhecimento e passa a falar na hora certa. Timing estratégico. Posicionar-se sem agredir. Assertividade calculada. Influenciar através de consistência, não de agradação. Esta é a diferença entre dependência emocional, esperar que validem seu valor. Autonomia estratégica, construir seu próprio valor tijolo por tijolo. A verdadeira prisão não é financeira, é psicológica. Quem espera permissão para agir, aprovação para existir, reconhecimento para se sentir válido, entrega as rédeas da própria vida. Nietzsche e o jogo final. Criar novas regras. O verdadeiro salto acontece quando você percebe. O tabuleiro é seu, não do sistema. Mover peças não basta. É preciso redesenhar o jogo. É aqui que surge o Übermensch nietzschiano, não como tirano, mas como arquiteto de si mesmo. Domina seus impulsos. Criador de valores, não seguidor de moralidades herdadas. Ser orientado por propósito, não por validação social. Enquanto a maioria corre atrás de status, o super-homem cria significado. Sua maior vitória, não mandar nos outros, mas governar a si mesmo com soberania absoluta. Esta é a essência do poder real. Quem domina seu mundo interior, redefine seu mundo exterior. O sistema não muda os jogadores que mudam o jogo. O preço da autenticidade radical. Porque poucos escolhem ser íntegros. Ser fora da curva não é um acidente, é uma escolha consciente. Enquanto a maioria busca refúgio no rebanho, o super-homem nietzschiano não se encaixa. Ele construi seu próprio molde. A diferença crucial? O código do super-homem. Liberdade não é presente, é conquista. Ser esse tipo de pessoa exige dizer não quando todos dizem sim e vice-versa. Manter o fogo interno aceso quando o mundo oferece distrações. Honrar valores quando a conveniência sussurra ceda. Essa liberdade não vem de graça. Nasce de renúncias dolorosas, deixar para trás o que não serve. É temperada em conflitos internos, encarar seus próprios demônios. Se consolida através de decisões impopulares. O paradoxo? Quem aceita essa solidão estratégica descobre uma força que não precisa agredir para dominar. Não manipula, mas inspira. Não busca seguidores, mas cria outros livres. O equilíbrio proibido. Poder mais ética igual à arte da liderança real.
O maior mito sobre poder? Achar que ética e eficácia são incompatíveis. A verdadeira maestria está em 1. Distinguir esperteza de manipulação. O estrategista joga o jogo sem violar seus códigos. O manipulador corrompe o jogo e a si mesmo. O convite final: seu mundo, suas regras. O super-homem moderno não é um rebelde sem causa, é um arquiteto de realidades. Seu legado não está em quebrar regras por rebeldia, criar novas regras por visão. A pergunta que resta não é como ter poder, mas que tipo de poder vale a pena construir? A resposta define não só seu sucesso, mas que tipo de humano você escolhe ser. O que separa um chefe temporário de um líder transformador não é cargo ou carisma, mas a fusão rara de caráter e estratégia. Os grandes arquitetos de legado compartilham um código invisível. 1. A coragem da autenticidade. Tomam decisões difíceis sem negociar valores. Dizem não quando necessário, mesmo a custo pessoal. Protegem limites sem perder a humanidade. Exemplo prático: um CEO que corta projetos lucrativos por conflito ético, mas investe em capacitar sua equipe. 2. O paradoxo da força sensível. Líder autoritário, líder íntegro, exige obediência, conquista lealdade, governa pelo medo, lidera por respeito, queima recursos, constrói legado. Mandela e Luther King provaram que mudanças radicais podem vir sem violência ou corrupção, desde que aliadas a estratégia implacável, timing de ações. Comunicação magistral, discurso como arma. Resiliência tática, absorver golpes sem perder o rumo. 3. A inteligência do silêncio ativo. O verdadeiro líder domina 3 linguagens. Da ação, age quando outros debatem. Do tempo, sabe quando acelerar ou recuar. Do exemplo, inspira sem discursos. Um general não grita ordens no caos. Seu silêncio calculado acalma as tropas. 4. Visão como bússola. Enquanto a maioria reage ao presente, o líder antecipa crises, conecta pontos invisíveis, transforma obstáculos em degraus. Quando o líder se vai, autoritários são esquecidos, seu poder morre com o cargo. Líderes reais perpetuam-se, seus princípios sobrevivem a eles. Você não é julgado pelo barulho que faz, mas pelo eco que deixa. O poder e a crítica, a forja do verdadeiro líder. O líder autêntico não teme a crítica, ele a usa como ferramenta de aprimoramento. Enquanto os inseguros se escondem atrás da necessidade de aprovação, o verdadeiro estrategista entende. Críticas são termômetros de impacto. Só incomoda quem está causando mudanças reais. Filtragem estratégica. Absorve o que constrói, descarta o que paralisa. Foco inabalável, não desvia do curso por ruído alheio. Se você não está sendo criticado, não está fazendo nada relevante. Propósito, o antídoto contra a corrosão do poder. Steve Jobs e Viktor Frankl ensinaram que, sem propósito, com propósito. Poder consome, poder multiplica, sucesso é fim, sucesso é meio. Leva ao vazio, gera legado. 2 modelos opostos. O tirano acumula poder por vaidade, como um buraco negro que devora tudo. O arquiteto usa poder como ferramenta, como um oleiro moldando realidade. A equação do poder sustentável, ambição saudável, mais propósito inabalável, mais resiliência ética, liderança que transcende, casos reais. Nelson Mandela, 27 anos na prisão sem perder o rumo. Marie Curie, persistência que mudou a ciência. Elon Musk, visão que redefine indústrias. Quando você chegar lá, reconhecerá as mesmas estrelas que guiaram sua subida? Ou descobrirá que trocou sua bússola por aplausos? Poder sem propósito é como fogo sem controle. Aquece momentaneamente, mas sempre acaba em cinzas. Pergunta para reflexão profunda: se eu perder tudo amanhã, o que restará de verdadeiro em mim?
A resposta revela se você está construindo um império ou apenas um castelo de cartas. A revolução do sucesso consciente, quando as regras do jogo são suas. O verdadeiro ponto de virada na vida de qualquer pessoa começa com uma pergunta radical: de quem é esse sonho que estou perseguindo? A maioria joga a vida inteira um jogo que não escolheu, seguindo expectativas familiares, forme-se, case-se, compre uma casa. Pressões sociais, seja promovido, compre o carro do ano. Até que um dia acorda com a sensação de ter vivido um roteiro alheio. O ato de rebeldia que redefine tudo. Redefinir sucesso é deserdar modelos prontos. O que funcionou para outros pode ser sua prisão. Trocar devo por escolho. Cada prioridade passa por um crivo pessoal. Descobrir seu código particular de realização. Exemplos de reprogramação. Para o nômade digital, sucesso. Liberdade geográfica. Para o cientista, sucesso. Descobertas que mudam paradigmas. Para o artesão, sucesso. Domínio perfeito de seu ofício. Domínio do jogo. Quando você vira o arquiteto das regras. Jogador inconsciente, jogador estratégico, segue regras cegamente, reescreve regras quando necessário, busca validação externa, tem bússola interna, tem medo de errar, vê erros como dados de ajuste. Como um grande enxadrista social, você aprende que conhecer as regras, obedecer passivamente. Subverter expectativas pode ser mais eficaz que confrontá-las. Autenticidade estratégica. Personagem social. A liberdade do artista independente, metáfora perfeita. Observe um músico independente de sucesso. Domina sua arte, competência inquestionável. Entende seu público, inteligência contextual. Ignora gatekeepers tradicionais, autonomia radical. Resultado: cria sem pedir permissão, distribui sem intermediários, prospera sem se vender. A força que nasce da autenticidade. Quando você para de jogar para plateias invisíveis, temer críticas de quem não paga suas contas, pedir licença para existir, descobre uma firmeza tranquila que mantém princípios sem rigidez. Age com convicção sem arrogância, conquista espaço sem perder a alma. O verdadeiro poder é um paradoxo. Os líderes mais impactantes da história não eram os mais durões, mas os que sabiam quando ceder. Flexibilidade tática, mantinham núcleo inabalável, princípios sólidos, transformavam adversários em aliados, inteligência relacional. Mandela não derrotou o apartheid com força bruta, mas com astúcia moral. Exercício para redefinir seu jogo. Liste 3 regras que você segue sem questionar. Exemplo: preciso ter X antes dos 30 anos. Pergunte-se: quem me disse que isso era importante? O que aconteceria se eu riscasse essa regra? Escreva uma nova regra pessoal. Exemplo: sucesso igual autonomia para trabalhar de qualquer lugar. O poder real não se anuncia com gritos, mas com presença. Não se impõe pela violência, mas pela inabalabilidade. A verdadeira liderança é um paradoxo. Quanto menos você precisa provar, mais você comanda. 1. A essência da força silenciosa. O olhar que impõe respeito sem uma palavra. A voz calma que ninguém ousa interromper. A postura que transmite "não mexa comigo" sem gestos agressivos. Exemplo: um general que vence batalhas sem disparar um tiro. Um CEO que transforma empresas sem demitir em massa. 2. A máscara da crueldade versus a essência da força. O fraco disfarçado. O verdadeiro forte. Grita para esconder medo. Fala baixo porque sabe que será ouvido. Humilha para sentir poder. Eleva os outros sem perder a autoridade. Quebra pessoas para se afirmar. Constrói equipes leais com respeito. A crueldade é o disfarce da insegurança. Quem é realmente forte não precisa machucar. Sua mera existência já inspira respeito. 3. A coragem da vulnerabilidade. A verdadeira fortaleza inclui
Saber recuar quando necessário, pedir desculpas sem medo de parecer fraco, reconhecer erros como parte do crescimento. A humildade do forte é mais poderosa que a arrogância do inseguro. 4. Liderança que dura. Firmeza mais humanidade. Um verdadeiro líder sabe dizer não sem destruir o outro, manter limites sem perder a compaixão, ser respeitado sem ser temido. Cena clássica: um pai que educa com limites claros, mas sem violência. Um chefe que nega um pedido, mas oferece alternativas. 5. O novo poder. Força com alma. O mundo não precisa de mais brutos, precisa de pessoas que defendem o que acreditam sem precisar esmagar os outros, conquistam espaço sem perder a humanidade. Lideram não pelo medo, mas pela admiração que inspiram. Você no centro do seu próprio jogo. A pergunta final não é como ser forte, mas que tipo de força você escolhe exercer? A que quebra para dominar? Ou a que constrói enquanto lidera? A primeira dá resultados rápidos. A segunda constrói impérios. Se você não escrever seu próprio roteiro, alguém fará isso por você.